Quem aqui está disposto a ouvir a voz de Deus? Aleluia! Deus já falou comigo, né? Agora vai me usar para falar com vocês. Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Salmos 5, 11 e 12. Eu vou falar nesta noite sobre nós temos o favor de Deus. Quem gosta de ser favorecido aqui? Todo mundo gosta, não é? Olha só, mesmo quando uma pessoa normal nos favorece, nos faz um favor, a gente fica alegre, satisfeito. Imagine receber 24 horas o favor de Deus. É assim que é na nossa vida, sabia? Porque favor e bondade são sinônimos. E o Salmo, né, diz que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Só o povo de Deus que tem esse privilégio, sabia? Fala assim, eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. Aleluia! Todo mundo lá? Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Foguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cerca com a tua benevolência. Outra tradução diz, e o teu favor me protege como escudo. Aleluia. É maravilha, glória a Deus. Como é bom a gente ter a proteção desse Deus que não falha. Proteção desse Deus que nunca decepciona. Proteção desse Deus que nunca nos deixa só. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Eu vou pregar sobre que nós temos o favor de Deus. Então o que significa favor? Favor significa benefício, auxílio, ajuda e recompensa. Então isso quer dizer que nós somos beneficiados por Deus. Diga glória a Deus. Se você crê, se manifesta aí, gente, por favor. Nós somos beneficiados por Deus, nós somos auxiliados por Deus, nós somos ajudados por Deus e nós somos recompensados por Deus. Glória a Jesus! Aleluia! Então, querido, claro que para tudo nós temos que ter uma postura, não é verdade? Então, para que a gente possa ter o favor de Deus, é preciso que nós tomemos a postura de confiança nele. Amém. Aleluia. Confiança nele. Põe aí para mim, por favor, Hebreus 13, 6. Olha só o que é que diz Hebreus 13, 6. Podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, o que pode me fazer o homem? Queridos, nós temos um ajudador que é todo poderoso. Não tenha medo de homem, porque o homem diante do poder de Deus não é nada. Aleluia. Então nós precisamos ter confiança. E eu queria que a gente tirasse, né, exemplo da vida de Moisés. Lá quando Moisés, né, em Êxodo 13, 14, quando Moisés estava saindo, né, de Israel, da Babilônia, que Deus mandou que ele saísse, levasse o povo, conduzisse o povo. E aí Moisés foi, né, chegou em um determinado lugar, que quando Moisés e o povo olharam, na frente estava o Mar Vermelho. E quando eles olharam para trás, lá vinha um grande exército, milhões, né?
pior para a gente. Moisés, ele vivia escutando murmuração 24 horas. E eu não sei você, mas eu tenho um problema com pessoas que me murmurando. Porque murmurar só faz a pessoa andar em círculo. Ela já teve essa experiência aqui? Só anda em círculo. E eles viviam pegando, como diz, no pé de Moisés, porque Moisés tinha tirado eles. É uma coisa que eles tanto queriam, não é? Deixar de ser escravo. Moisés estava ali tirando eles da escravidão, mas mesmo assim eles ficavam murmurando contra Moisés. E eu achei interessante, foi algo que quando Moisés viu, né, Deus falou para Moisés para ele tocar, né, no Mar Vermelho. E quando, antes de Moisés tocar no Mar Vermelho, ele falou algo lindo para aquele povo. Ele falou assim, olha, não tenha medo. E fiquem firmes. E veja o livramento que o Senhor lhes trará. Hoje, o Senhor lhe trará hoje. Vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo hoje. Gente, que confiança! Às vezes a gente passa por tribulação, a gente acha que vai morrer. Não é verdade? Agora olha só o que é que Moisés está passando. Ele está com aquele povo murmurador, tentando tirar dali. Ainda um grande exército estava assim, como o povo costuma dizer, com sangue nos olhos, né, para acabar com o povo de Deus. Mas Moisés, querido, ele mostrou, não é, que ele tinha confiança em Deus. O que é que nós estamos mostrando a Deus e às pessoas, não é? O que nós temos? Confiança? E Moisés, ele falou pela fé. Não é porque ele estava... Como que ia atravessar aquele mar? Como que ia ficar livre daquele exército? Sabe o que quer dizer isso, queridos? Que nós não devemos... Eu achei bacana que a gente falou algo que eu já tinha escrito aqui. Isso quer dizer que Moisés, ele não falou o que as consequências a situação estava mostrando para ele. Nós precisamos ver além das circunstâncias, porque o nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando. Que meu Deus é maior. Querido, sabe por que muitas vezes nós precisamos falar aquilo que vem do nosso espírito? É para mostrar para a nossa alma que quem manda num pedaço é o nosso espírito, não a nossa alma vai secar. Porque na hora que aperta, né? Na hora que o cinto fecha, a primeira coisa que vem, a alma fala assim, não vai dar certo. Você vai perder. Você está acabado. Quantas pessoas aqui já passaram por uma situação que pensou assim, pronto, para mim isso é o fim. Alguém já passou? Não tem mais jeito. Uma vez eu falei para um irmão aqui da igreja, que ele estava passando por algumas lutas. Aí, não, mas como é que vai ser? Eu falei, ô irmão, deixa eu falar uma coisa para o irmão. O irmão já passou por lutas grandes? Já. E Deus não te livrou? Livrou. Então é a mesma coisa. Ele livrou ontem, ele livra hoje e ele livrará eternamente. Porque o nosso Deus, ele é verdadeiro e ele não falha na sua vontade. Aleluia! Deus não falha na sua vontade. Deus não falha no seu favor.
Xurião de Emanuel. E naquela hora, queridos, que Moisés falou aquilo, o mar se abriu. E o povo de Deus começou a passar a pés enxutos. Aleluia. Amém. Aleluia. A situação que você está passando é mais difícil do que o mar se abrir? Ei, olha aí, a situação que você está passando é mais difícil do que o mar se abrir? O que é que nós estamos mostrando com isso que o inimigo faz às vezes na nossa vida, com lutas, com tribulações, porque luta e tribulação não é Deus que manda para nós. Tudo bem, gente? Deus permite, mas Deus não manda. Esse negócio de você dizer que Deus eu fiquei doente porque Deus queria tratar comigo. Deus não trata seus filhos com doença, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. E o que Jesus fazia? Ele colocava a doença? Ele tirava. Então, se doença é de Deus, Jesus era um filho muito desobediente. Doença vem do inferno. A Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde nele não há variação. Você precisa entender de uma vez por todas que você é amado demais por Deus. E pai nenhum, por pior que o filho seja, coloca uma doença nele. Diga, eu sou amado de verdade por Deus. Fala assim. Convença a sua alma. E o interessante, querido, que eles começaram a caminhar a pés enxutos, e depois o exército achou que eles tinham o favor de Deus. A diferença é essa, querido. A diferença de nós para as pessoas que não têm Jesus é que nós temos o favor de Deus e eles não têm, mas não é porque Deus não quer, não, porque as pessoas mesmo não querem. Entenderam? Aí o exército veio atrás, o mar se fechou e aí eles morreram afogados. E os que estavam lá atrás, se você quiser ler na Bíblia, se você ler, que estavam lá atrás, um falou assim: vamos fugir, porque parece que o Deus dele está pelejando por eles. Olha, deixa eu falar algo para você. O seu Deus peleja por você. Não tenha medo. Não tenha medo de acusação. Não tenha medo de coisa ruim, porque nós temos um Deus que peleja por nós. Aleluia! Glória a Jesus! E aí, alguns fugiram, o resto morreu. Não é assim a história? Deixa eu ver aqui que eu não estou olhando e me perdi. E a gente vê aí, né, querido, a confiança que Moisés teve em Deus. Sabe que nós precisamos confiar mais no Senhor? Sabe que nós precisamos deixar mais a nossa vida nas mãos do Senhor? Amém. Sabe que nós precisamos depender mais do Senhor? Para Deus, deixa eu falar algo para vocês. Para Deus não existe beco sem saída. Diga glória a Deus. Para Deus não
Quem tem fé e confiança em Deus, sempre, sempre tem livramento. Diga glória a Jesus. Agora, queridos, a segunda atitude que nós precisamos ter na nossa vida é fidelidade. Salmo 28, 20, a parte A, diz assim: o fiel será ricamente abençoado. Vou ler de novo. O fiel será ricamente abençoado. Tem outra tradução que diz assim, olha: o fiel será acumulado de bênçãos. Fiel, que é fidelidade. Nós precisamos ser fiel primeiro a Deus. Não é porque eu estou vendo gente por aí afora trocando Deus por qualquer coisa. Vem o carnaval aí, né, gente? Quantas pessoas perdem a comunhão com Deus por causa de 3 dias na carne? 3 dias. Então nós precisamos ser fiéis a Deus. Fiel na igreja, fiel ao nosso compromisso com Deus, fiel na oração, fiel no jejum. Não é? A gente sabe que o jejum não muda Deus, mas o jejum muda a nossa vida. Às vezes nós queremos coisas que Deus não quer pra gente. E aí a gente vai jejuar e a gente vê que realmente aquilo ali não é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos, querido, mortificar a nossa carne. Porque a nossa carne só gosta do que não presta. Só gosta daquilo que vai nos trazer prejuízo. É ou não é? Então, fidelidade. Fiel na fé, fiel a Deus, fiel à igreja, fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, procede do maligno. Então fique firme com a palavra, não deixa ninguém te enrolar, não. Não deixa ninguém te colocar outras coisas na sua cabeça. Fiel à palavra de Deus. Amém? Então nós vamos ver, né, a fidelidade na vida de Daniel. Né? Daniel, ele vivia no palácio, né, com o rei Dário, e ele era muito fiel a Deus. E a gente sabe que naquele lugar existiam outras religiões, vários deuses. Mas Daniel sempre voltado para Deus. E aí o Sábaras, né, que era os ajudantes do rei, eles não queriam, porque Daniel era do rei, colocou ele como um dos governadores. E aí eles não queriam, né, porque Daniel servia outro Deus, que Daniel fosse superior a eles. E ficaram fazendo, né, reuniões para saber como que eles podiam pegar Daniel. Aí eles foram, começaram a investigar as coisas do palácio, né? O sistema governamental que Daniel fazia, e eles não achavam nada. Aí eles falaram assim: olha, eu acho que nós não vamos encontrar nada de errado no governo de Daniel. Os ímpios estavam dizendo que não iam encontrar nada errado na maneira que Daniel governava. Isso é o quê? Fidelidade. Nós não fazemos porque tem alguém olhando. Nós fazemos porque nós temos um Deus que não tira os olhos de nós. Sabia? Às vezes a pessoa fala assim: ai, Deus não tira o olho de mim, mas só pensando nas bênçãos. Mas Deus também não tira o olho da gente pensando com o modo que a gente vive. Agora eu vou falar.
é forte, né? Então aí, como eles viram, né, que não tinha como pegar Daniel, Daniel não fazia falcatrua, Daniel não roubava, Daniel... Aí eles falaram assim, só tem uma maneira da gente pegar Daniel, é referente ao Deus dele. Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí eles tiveram, porque o diabo ele sempre quer atrapalhar a vida do homem de Deus. Não é assim? Da mulher de Deus. Sempre ele quer fazer alguma coisa, quer ornamentar, né, coisas para que o homem de Deus venha a ser envergonhado. Só que isso aí já é antigo, né? A gente sabe que no final, sempre quem é de Deus vence. Você está feliz com isso? Haja o que houver, no final, sempre nós vencemos. Aí eles foram para o rei Dário e começaram a falar: ô rei Dário, que tal se você fizesse um decreto que durante um mês ninguém poderia pedir nada a Deus nenhum, nem a homem nenhum. Aí o rei Dário consentiu, né? Mas ele já sabia o porquê eles estavam fazendo isso. Tenha cuidado, queridos, com mais intenções. Tem pessoas que às vezes vêm querendo fazer o que está a favor da gente, mas às vezes está manipulando algo para que você seja destruído. E aí o rei Dário consentiu, aí ele, então o senhor faz um decreto, assina aí, isso aí não pode ser desfeito. Um mês. Aí eles foram vigiar Daniel. Aí chegava a hora de Daniel orar, estava Daniel lá ajoelhado no terraço e eles ficavam vendo. Aí passou alguns dias, eles correram lá. Aí eu acho interessante o jeito que as pessoas, quando elas querem prejudicar alguém, elas chegam para a pessoa que tem autoridade com um jeito de bajulação. Aí, rei Dário, o Senhor reina. Sabe o que está vendo? O Daniel, o Senhor colocou, aí foi lembrar o rei o que ele tinha feito. O Senhor fez um decreto que durante um mês ninguém poderia orar ao Deus. E o Daniel está orando ao Deus dele. Mas o Senhor também colocou nesse decreto que aquele homem que fosse pego buscando a um Deus diferente do nosso, seria jogado nas covas de leões. Pronto. Aí a palavra de Deus diz que o rei Dário se entristeceu. Porque Daniel, nós temos que entender algo na nossa vida. O favor que Deus tem conosco, esse favor, ele faz com que pessoas tenham também a nós. Então o favor que Daniel tinha de Deus fez com que o rei Dário tivesse favor pela vida de Daniel. Aí pegaram Daniel, né? Jogaram na cova, o rei foi lá, jogou Daniel, pediu para o pessoal jogar Daniel nas covas do leão. Mas algo que eu achei lindo quando eu estava meditando, é que o rei, mesmo que ele não crie no Deus de Daniel, ele falou algo tremendo. Ele falou assim: Daniel, que o seu Deus te livre. Olha que coisa linda. Que o teu Deus, a qual tu serves, que ele te livre. Aí foi lá, disse que bateu com o anel lá, botou a pedra, bateu com o anel e foi embora. Mas a palavra de Deus diz que o rei Dário
ficou em vigília. Ele não comeu e ele não quis música. Olha a tristeza que ele estava. Sabe, tem pessoas que estão querendo te afrontar, te prejudicar, mas Deus coloca a pessoa a seu favor, para essa pessoa saber quem você é. Aí passou a noite, disse que de manhã bem cedo, o rei Dário saiu correndo para ver como é que estava Daniel. E o interessante, queridos, que Daniel passava tanta confiança com o rei, que o rei Dário chegou lá e disse que ele gritou assim: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Qual a confiança que tem mostrado de Deus às pessoas que vivem com você? Daniel, será que o teu Deus te livrou? E ficou esperando. Aí Daniel, na mesma hora, livrou. Daniel só voltou a falar assim: livrou, porque ele sempre livra. Diga para o seu irmão: livrou e ele sempre livra. E o rei mandou tirar imediatamente a Daniel. E Daniel saiu, né? E o rei ficou irado com aquelas pessoas que atentaram contra Daniel e jogaram ele lá dentro. Daniel, ele saiu ileso. Aleluia. E Daniel falou assim: o Senhor mandou um anjo. Livrou, o Senhor me mandou um anjo. Aí quando jogaram aquele sábado lá, né, aquela raça lá que queria o mal Daniel, antes, a Bíblia diz, gente, que na hora que jogaram, antes que eles saíssem no chão, eles já foram devorados pelos leões. Minha gente, olha a diferença. Olha a diferença. Daniel passou a noite toda lá. E o leão, o anjo ia para o lado, o anjo ia na frente. Daniel ia para o outro, o anjo ia na frente. E nada aconteceu. E aqueles homens mal foram jogados, já foram destruídos pelos leões. Aí você pode estar pensando assim: mas Daniel é Daniel, né? Daniel é Daniel. Daniel, ele já tinha o favor de Deus lá no Velho Testamento. Imagine nós agora no Novo. Jesus veio. Então, queridos, nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiel à sua palavra. Pelo amor de Deus, não troca Jesus por um copo de cerveja, não, minha gente. Em nome de Jesus. Não troca Jesus por 3 dias de carnaval, que não vale a pena. Não troca Jesus por nada desse mundo. Porque Jesus, ele é o nosso amigo fiel. É aquele que está conosco todas as horas. É aquele que não nos abandona. Aleluia. Então, fidelidade, seja fiel. Agora, eu queria, por favor, coloca aí para mim, Daniel 6, de 3 a 5. Achei maravilhoso, não sei se a sua tradução é minha. Mas vamos ver. Daniel 6, de 3 a 5. Olha aqui, é esse mesmo. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos seus sátrapas, porque nele havia um espírito excelente.
querido. Agora eu e você, que estamos na nova aliança, em nós existe um Espírito excelente, porque o Espírito de Deus que habita em nós. Aleluia! Aleluia! Querido, eu vou dizer que eu já falei algumas vezes aqui. Não se preocupa se as pessoas querem te prejudicar, não. Porque mexer com o crente vira milagre. Vira milagre. Mexeu com o crente, vira milagre. Aleluia. Não pense que você vai sair prejudicado, não. Pense não. Então, querido, nós temos um Espírito excelente, que é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. O próprio Deus habita em nós. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, querido, em terceiro lugar, algo também que nós precisamos, né, ter atitudes para que o favor de Deus nos alcance, é adoração. Adoração é o nível mais alto de oração. Sabia? Sabia que quando nós estamos sem força para pedir, para orar, a gente tem que adorar a Deus? Adorar. Simplesmente adorar. Porque agora, tá, pastora, mas adorar quando a gente está passando por luta não é fácil, não. É fácil adorar quando está passando por luta? Não, a carne nunca não, mas o seu espírito te ajuda. Adoração. Então nós vemos isso na vida de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam indo, né, ao templo, e tinha uma escrava, né, de espírito adivinhador, que ela saía atrás deles, falando, ele estava dizendo a verdade, né? Eu não entendi muito isso, então eu vou estudar mais para entender. Vinha dizendo a verdade, esses homens são de Deus, eles falam por Deus, estavam falando toda a verdade. Mas isso Paulo e Silas sabia que ela tinha um espírito que adivinhava e que dava muito lucro para o seu Senhor. E ela vinha dia após dia falando isso atrás deles. Aí a Bíblia diz que o Paulo, ele ficou, nas minhas palavras, tá, injuriado com aquele demônio que vinha perturbando ele. E foi até a moça e expulsou aquele espírito da adivinhação. E a moça ficou sarada. A moça ficou liberta. E aí quando os senhores dela soube, porque eles ganhavam dinheiro através das adivinhações dela. Aí quando os senhores dela soube, né, que ela não era mais adivinha, porque adivinhar é coisa do diabo, né? E aí ficaram muito bravos com Paulo e Silas e pegaram eles e açoitaram e levaram, né, para as pessoas que tinham o poder de prendê-los, e prenderam, a Bíblia diz que prenderam eles, amarraram os seus pés, né? E lá no final, né, da prisão. E Paulo e Silas estavam lá. Eu costumo dizer, queridos, que às vezes a gente acha que a gente faz tudo certinho, a gente prega a palavra, a gente vive para Deus e não pode acontecer nada com a gente. Não é assim? A gente pode passar por luta, a gente pode passar por tribulação, mas o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos, né, aflições, né, que era para a gente ter o quê? Bom ânimo. Então vamos ter bom ânimo? E para seu irmão, tenha bom ânimo. Deus não perdeu nenhuma batalha. E aí, eles ficaram lá. E aí, como eu estava falando, às vezes a gente acha que porque a gente é bonzinho, né? A gente tem que ficar levitando. Nada vai acontecer com a gente, né? Levitando. Mas acontece que a gente está no mundo, né? E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, Paulo e Silas, talvez se fosse eu estava falando assim, eu quero ser Paulo, tá, gente?
Silas, puxa vida, a gente estava pregando a palavra, a gente estava falando do amor de Deus, e Deus deixa uma coisa dessa acontecer com a gente. Seja verdadeiro, quem já falou mais ou menos isso aqui? Quem já falou? E quem nunca falou? E aí, porque é mais ou menos isso, né, que a gente fala, a gente fica assim, poxa vida, gente. Eu já vi uma pessoa falar assim, puxa vida, eu sou pastor, um negócio. Meu filho, pastor, não está fora do mundo, não. Mas não foi meu marido, não, gente. Eu falei, filho, né? Não está fora do mundo, não, está nesse mundo. E enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ser espremidos pela circunstância. Nós vamos ser espremidos confiando, sendo fiel ao Senhor. Amém, queridos? E aí, Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles começaram a adorar a Deus. Aleluia. Adoração traz o de repente de Deus. Então, quando eles estavam adorando a Deus, né? A Bíblia diz que de repente veio um grande terremoto. Eu não sei qual o terremoto que você quer que aconteça na sua vida, mas adore ao Senhor, porque com certeza Deus vai mandar um terremoto para destruir todas as obras do diabo na sua vida. Tudo aquilo que tem que existir em você, Deus vai mandar um terremoto para destruir. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória seja dada ao Senhor! Oh, levanta a palavra da se é um terremoto que você está precisando para que as coisas voltem ao lugar, Deus vai mandar! Aleluia! E a Bíblia diz que é com aquele terremoto. Eu acho interessante porque Deus não está na terra. Ele é Deus. Só basta ver. É uma hora para que as terras se abrissem. Mas eu acho que Deus está pensando, sabe em quê? Na salvação daqueles que estavam lá. Porque a Bíblia diz que enquanto eles louvavam a Deus, as outras pessoas escutavam. Quando você está passando por luta, o que é que as outras pessoas escutam de você? Vou parar para aqui na cidade. Quando você está passando por luta, o que é que as outras pessoas escutam de você? E aí, né, foi aquela confusão, as portas se abriram e o carcereiro ficou igual louco, né? Porque agora, o interessante é que tudo que Deus faz tem resultado positivo. Que já faz só traz derrota. Mas o que Deus faz só traz saldo positivo. A palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas ao favor daqueles que... Gente? Aqueles que o amam. Se você ama a Deus, fique ciente que por pior que seja a situação, Deus vai agir a seu favor. Aleluia! Deus vai agir a seu favor. Querido, a semana passada eu tive uma experiência muito maravilhosa com Deus. Eu estava no final do ano, eu dispensei uma professora e eu tinha que pagar ela, acho que era dia 22, não me lembro.
Só que a escola estava com R$22. E eu tinha que pagar ela R$2.985, quase R$3.000. E eu fiquei assim, preocupada, porque ruim a gente dever aos outros. Ainda mais quando é coisa trabalhista, né? Eu tinha que pagar, tem que pagar. E eu estava atribulada. Aí um dia antes, 2 dias antes de eu ter que pagar esse dinheiro, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se eu ficar pensando nisso, não vai adiantar nada. Vou fazer uma coisa, vou louvar a Deus. Aí deitei lá na minha cama, comecei a louvar, coloquei lá a Bíblia, que eu amo, de paixão, os louvores da Bíblia. Comecei a adorar a Deus, comecei a adorar a Deus, comecei a adorar a Deus, adorar a Deus. E quando a gente adora a Deus, que a gente entra na dimensão da adoração, a gente esquece o problema. É impressionante. Aí fui dormir. Quando foi de madrugada, Deus me acordou, o Espírito Santo me acordou, e eu comecei a orar a respeito daquilo. Mas assim, no outro dia, a gente é engraçada, né? A gente pede a Deus as coisas, e no outro dia a gente vai arrumar o nosso jeitinho, né? Jeitinho da gente. Aí eu falei, que sabe uma coisa, eu pedi empréstimo. Tinha um dinheiro nenhum, tive que pedir empréstimo para cá para mim. Aí eu comecei a ver negócio de empréstimo, mas nada estava dando certo. Então eu falei, quer saber uma coisa, não está dando certo, chega de volta, vou trabalhar. Aí fui trabalhar, aí quando chegou umas 6 horas eu saí da escola, aí quando eu ia para casa, a Jéssica me ligou, eu atendi o telefone da Jéssica, chamando da Jéssica, e ela me perguntou algumas coisas. Na hora que eu fui ligar, aí eu vi assim, Pix na conta da empresa de R$3.000. Como que é? Aí peguei o telefone, fui lá, né, no aplicativo do banco, aí era minha mãe que devia R$4.000 à escola. E Deus fez com que ela pagasse R$3.000 antes do dia que eu ia precisar desses R$3.000. Porque Deus é bom. O favor dele me alcança. Aleluia. E aí eu comecei a cantar no meio da rua, pular muito. Que é isso, mãe? Que é isso, mãe? Que é isso, mãe? Minha filha. Aí fui voltar para ela. É mesmo, mamãe? E o interessante é que ela estava devendo R$4.000. Mas quanto eu estava precisando? De 3. De 2, né? 900, né? Quase 3.000. E Deus mandou. Querido, não fica perdendo seu sono, não. A Bíblia diz que Deus cuida de nós enquanto nós dormimos. Dormimos, vai dormir, meu filho. Está aperreado, ora e vai dormir. E deixa Deus trabalhar. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que Ele suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. A nossa adoração também vai atrair o favor de Deus. Para encerrar, eu queria fazer alguns perguntas, alguns porquês, que às vezes vocês estão pensando aí. Olha só, por quê? Porque o exército inimigo foi destruído no mesmo mar que se abriu para que o povo de Deus passasse a persistir. Vai guardando aí. Porque os mesmos leões destruíram os inimigos de Daniel, destruíram os inimigos e Daniel saiu ileso. Porque tanta gente foi presa naquele cárcere e só Paulo e Silas foram libertos pelo terremoto. Vocês querem saber a resposta? O mar era o mesmo, a cova dos leões era a mesma, o cárcere era o mesmo, mas o povo era outro. Era o povo que era do Senhor, propriedade exclusiva de Deus.
é? Aí uma vez eu estava pregando na igreja e falei, gente, ó, sabe quem tem que beijar o homem? Somos nós, pelo Deus maravilhoso que nós temos. Sejam abençoados pela prática da palavra.